O SBT só entrou com câmera, os funcionários que trabalham lá todo dia, e edição. Cachê, hospedagem, todo o resto, quase 300 mil reais para a gravação desse especial. Quem pagou foi o próprio Zezé de Camargo, do bolso dele. Ou seja, tudo nessa primeira dama é atrapalhado, gente. Essa Janja tem que internar, porque não dá, Guilherme Mendes. Né? A Janja, porque é a primeira Janja, ela publicou uma nota nas redes sociais em resposta ao Zezé de Camargo. A Janja dizia o seguinte: iniciei a segunda-feira vendo em diversos perfis do Instagram o vídeo de um cantor sertanejo. Ela nem sabe o que é, porque ela é muito famosa. Em Paris, famosa como as noites de Paris. O Zezé de Camargo é um cantor sertanejo. E ela quem é? Janja. Famosa no Moulin Rouge. A Janja do Bataclan. Né? O vídeo de um cantor sertanejo questionando a participação de autoridades institucionais no evento do SBT. As falas refletem todo o machismo e misoginia, porque ele foi muito misógino, né? Porque o Alexandre de Moraes é uma mulher trans, a atora aí, machismo e misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens que seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaços de poder. Quando falamos... Porque assim, as filhas do Silvio Santos, né, batalharam muito para ser herdeiras dele. Né? Nossa, deu um trabalho danado nascer filha dele. Né? Foi um espaço conquistado. Né? Como é que você chegou a esse cargo? Não, trabalhei muito para me tornar filha do meu pai. Ou seja, tudo nessa primeira dama é atrapalhado, gente. Vergonha nacional passou Janja com a ida de Moraes e Lula ali no programa no SBT. Olha só a repercussão de tudo isso depois que o Zezé de Camargo colocou a boca no trombone falando sobre esse desgoverno e sobre o ativismo judiciário e tudo que ele é contra e que o povo brasileiro também é contra. Olha só o que aconteceu agora com a Janja, pessoal. Vergonha nacional, que absurdo. Esse assunto está repercutindo muito porque as filhas do Silvio Santos não estão honrando o nome e o legado do pai. Preste atenção nessa confusão aí, tem a ver com a política. O povo não quer Moraes nem Lula na televisão. Será que eles não observaram isso até hoje? Olha só no que deu aí essa confusão. Zezé de Camargo, hoje de madrugada, a 1h da manhã dessa segunda-feira, ele anunciou, um pedido. Também ele não anunciou isso aí, o alemão. Onde é que ele anunciou que decidiu romper relação com o SBT? Falou no vídeo. Não, ele não falou isso no vídeo. Ele pediu para que a emissora não veiculasse, não colocasse no ar o especial de Natal que ele gravou. Ele pediu. Ele falou, olha, eu peço para que vocês não ponham no ar. Até porque ele sabia que tem o contrato. Ele sabe que o SBT tem o direito de passar. Então ele pediu para que não colocasse no ar. E é um detalhe que ninguém sabe. O SBT, ele assinou o contrato para passar o especial de Natal É Amor, é o nome do especial de Natal. Tem participação de especial de Mundo de Artista, já foi gravado. Mas o detalhe é o seguinte, quem pagou esse especial foi o Zezé de Camargo. A produção do especial saiu do bolso do Zezé de Camargo. O SBT só entrou com câmera, os funcionários que trabalham lá todo dia, e edição. Cachê, hospedagem, todo o resto, quase 300 mil reais para a gravação desse especial. Quem pagou foi o próprio Zezé de Camargo, do bolso dele. E ele fez isso, é claro, diante desse evento, dessa hecatombe desse evento de sexta-feira, em que participaram Lula e Alexandre de Moraes. Mas vale lembrar, e é o que eu falava com ele hoje de manhã, o presidente da República, o vice, o governador, o prefeito, é normal que estejam em eventos dessa envergadura. Sim. Se não estão, convidados sempre são.
Se não vão, mandam emissários, né? Exatamente. Mandam representantes. Né? Quando o Edir Macedo inaugurou o Templo de Salomão em 2014, estava o prefeito, o governador, a Dilma, que era presidente, tá? Todo mundo. Quem era quem? Até mortos levantaram-se da tumba para prestigiar o Edir Macedo. Mas não tinha ministro do STF. E ninguém foi para o palanque fazer culto no lugar do Edir Macedo. E ninguém foi fazer palanque político na casa do Edir Macedo. E nenhum ministro do STF foi falar dele próprio. Aliás, o ministro fazer o que fez o Alexandre de Moraes, é contra a lei orgânica da magistratura, que caducou, né, que proíbe que o magistrado fale fora dos autos. Afinal de contas, ele é o relator de processos que ele ainda vai julgar, conexos aos casos do golpismo, e ele é o relator do inquérito das fake news, coisa que ele mesmo criticou no evento do SBT. E a lei orgânica da magistratura é muito expressa ao dizer que é vedado, com essas palavras, é vedado ao juiz pronunciar-se fora dos autos sobre casos que está sob sua competência jurisdicional, que estão sob sua competência jurisdicional. Então a lei veda, está aí. Vedado significa proibido, não é que está com vedacite, não. Vedado é igual proibido. Mas ele vai lá, faz o que faz. Aí o Zezé ele perdeu a cachorrinha dele de 16 anos que está com ele. Então ele já ficou muito abalado com isso. Ele tinha um apego nessa cachorrinha, que era uma coisa, todo show ele levava. Quase todo show. E aí, o cara vai, investe e faz um especial. O SBT só entrou com o funcionário e as câmeras que estão lá. O dia seguinte lá está o Alexandre de Moraes, que assim, nem a Globo faz um negócio desse. Todo mundo sabe, tal, é aquele Don't Ask, Don't Tell, não precisa nem Don't Ask, Don't Tell, todo mundo sabe, mas é aquela coisa, ninguém chama o Alexandre de Moraes para fazer o clipe do hoje é um novo dia, de um novo tempo. O máximo que eles fizeram foi chamar a Carmen Lúcia para Amigo Secreto do Fantástico ano passado, que ela pegou uma coisa que ela não usava na casa dela e deu de presente. Ela deu uma constituição para a amiga secreta dela, né? Então eu não sei se o Alexandre de Moraes vai no Amigo Secreto do Fantástico. Mas levar um ministro do Supremo para fazer o que a lei proíbe. E o Zezé tem um público claramente de esquerda. Daí todo mundo na esquerda fica assim, mas o Silvio Santos sempre foi governista. O Silvio Santos sempre foi governista, é fato. Sempre foi governista. Mas o Silvio Santos nunca levou um ministro do Supremo para falar lá dentro. E tem outra coisa. O Silvio Santos foi amigo de todos os presidentes, mas o Lula, quando ele era vivo, ainda não era o declarado antissemita que ele é hoje. E o Silvio Santos, as filhas são evangélicas, mas o Silvio Santos era judeu, tanto que o cerimonial fúnebre dele foi um cerimonial judaico. Ele, diferente da esposa e das filhas, ele continuou a praticar os rituais judaicos a vida toda. Então é uma situação bastante de merda, porque isso caiu como uma bomba no SBT e fica essa decisão difícil agora. A Daniela Beirute vai decidir o quê? Vai passar? Tá bom, ela tem o direito de passar, tem. Mas ele chamou de coisas muito pesadas naquele vídeo. Sim. Né? Disse que elas topavam tudo por dinheiro, com outras palavras menos elegantes, mas não menos verdadeiras. E o fato é o seguinte, ela vai passar um especial dele, depois de ter ouvido o que ouviu, e um especial que, detalhe, ele pagou do bolso dele, porque isso seria o cúmulo do topa tudo por dinheiro. Ele está certo. E tem outra. O público do Zezé é o público majoritariamente, quase que unanimemente, de direita. É a mesma coisa do Chico Buarque, por exemplo,
tem um especial de fim de ano que na véspera a emissora convida o Bolsonaro. O que se espera do Chico Buarque? Que ele jogue para o público dele e fale, não vou, porque é a ideologia do Chico Buarque. Aí o Zezé vai e faz isso, de acordo com a consciência dele. Eu conheço o Zezé, ele pensa desse jeito mesmo, e aqui, a Fábia Oliveira publicou, antes de começar o programa aqui, a Fábia Oliveira aqui do Portal Metrópolis, que o SBT cancelou, obrigado, Guilherme, cancelou o especial do Zezé, tá? Ele cancelou. Então tá aí, o SBT atendeu o pedido do Zezé e vai deixar de exibir. E a Janja, só para colocar uma cereja de hemorroida nesse bolo de bosta, né? A Janja, porque é a primeira Janja, ela publicou uma nota nas redes sociais em resposta ao Zezé de Camargo. A Janja dizia o seguinte: iniciei a segunda-feira vendo em diversos perfis do Instagram um vídeo de um cantor sertanejo. Ela nem sabe o que é, porque ela é muito famosa. Em Paris, famosa como as noites de Paris. O Zezé de Camargo é um cantor sertanejo. E ela quem é? Janja. Famosa no Moulin Rouge. A Janja do Bataclan. Né? O vídeo de um cantor sertanejo questionando a participação de autoridades institucionais no evento do SBT. As falas refletem todo o machismo e misoginia, porque ele foi muito misógino, né? Porque o Alexandre de Moraes é uma mulher trans, a atora aí, machismo e misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens que seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaços de poder. Quando falamos... Porque assim, as filhas do Silvio Santos, né, batalharam muito para ser herdeiras dele. Né? Nossa, deu um trabalho danado nascer filha dele. Né? Foi um espaço conquistado. Né? Como é que você chegou a esse cargo? Ah, não, trabalhei muito para me tornar filha do meu pai. Tudo nessa primeira dama é atrapalhado, gente. Tudo nessa primeira dama é atrapalhado. Não respeita mulheres em espaços de poder. Primeiro, que se tivesse em espaço de poder mesmo, mandava o Fábio Faria para aquele lugar. Era a primeira coisa que fazia. E tomava a rédea. Agora, mulheres em espaços de poder. Isso aí você fala, o Janja. Para uma mulher como a Dilma, por mais atabalhada que fosse a Dilma, que seja a Dilma é uma mulher que chegou onde chegou sem ser herdeira. Não precisou nem dar para o seu marido. Né? Há que se reconhecer a Erundina, Marta Suplicy, Tereza Cristina, Damares, senadora. Tem mais mulheres... Margaret Thatcher, maior exemplo, a mulher mais poderosa da história, nascendo plebe na Inglaterra. Isso sem uma mulher que chegou lá. Agora você vai falar para as herdeiras que é machismo, que não podem ver uma mulher conquistar. Conquistar que espaço? O espaço da herança? O espaço do espólio. Nossa, foi tão difícil conquistar o meu espaço na legítima do espólio. Essa Janja tem que internar porque não dá, Guilherme Mendes. Pois é, e tem mais. Agora você vai ver a fala do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira foi convidado ali para uma entrevista no SBT, inclusive SBT News, e aí ele não deixou por menos. Antes de falar sobre política, ele desceu o sarrafo ali, falou daquela forma que você já conhece que o Nicolas é, franco e aberto. E ainda, nós vamos mostrar aqui também, depois dessa fala do Nicolas, nós vamos mostrar aqui uma juíza que descascou ali essa situação, por que isso está acontecendo, essa vergonha na própria emissora do SBT, que até pouco tempo atrás era conservadora, mas agora está mudando de lado. Veja aí, voltamos em seguida. Sinaliza que o governo Lula deve ter dificuldade em 2026?
Leandro, mais uma vez, muito boa noite SBT. Antes de responder a pergunta, eu gostaria, e com muito respeito, deixar registrado aqui só alguns pontos. Primeiro, sabemos que semana passada houve aqui o evento no SBT com diversos políticos, e isso é extremamente saudável, não somente para a emissora, quanto também para a nossa democracia. Agora, a presença dos políticos, de fato, não é um problema, muito embora me gera um incômodo de ver a presença, de um presidente que não condena atos de terrorismo contra judeus estar em uma emissora fundada por um judeu, que é o Silvio Santos. Mas ainda assim, a presença de políticos ela é muito importante, e essa é a busca de imparcialidade que, de fato, todas as emissoras devam buscar. Acredito que a grande questão é que há um problema que chama-se Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes não é jornalista, nem político e muito menos imparcial. E quando ele sobe, é dado o palanque para ele, para poder fazer um discurso político e se autopromover. Eu acho que isso fere diversos princípios do SBT. E eu digo isso aqui com muito respeito, porque a visão das pessoas, principalmente com relação ao protocolo de receber autoridades, ela ficou parecendo que, na verdade, não era um recebimento de autoridades, mas uma grande festa entre amigos. E, mais uma vez, digo isso aqui com muito respeito, porque o SBT não é qualquer emissora. O SBT, ela tem história, ela tem afeto do povo brasileiro e tem responsabilidade. Então, como um amigo do SBT, e o SBT sendo um amigo do Brasil, e sabendo que o SBT fez parte da infância como a minha, de um menino da favela, que aos domingos comia um frango frito ali com seus avós, vendo o show do Silvio Santos, o Praça é Nossa, o Chaves, o Show do Milhão, e que não era somente entretenimento, era de fato uma formação de geração. Então, isso daqui não são palavras de condenação, mas um pedido de realinhamento, porque o que eu quero para o SBT é o mesmo que eu quero para o Brasil, o bem. E eu não poderia me ausentar de ser aqui a voz de sentimento de milhões de pessoas que se sentiram desrespeitadas e também, enfim, decepcionadas. E são esses milhões de brasileiros que se colocarão à disposição quando o SBT, se passar por algum tempo de perseguição ou censura, ficará ao lado de vocês. E eu peço para que considerem com muito carinho essas minhas palavras. Obrigado pelo espaço. Vamos falar aqui do caso Zezé de Camargo. O Zezé, ele protagonizou um dos maiores gestos simbólicos já vistos na guerra cultural no Brasil. O cara conseguiu deslegitimar a ditadura do Moraes com um único vídeo de 3 minutos. Isso tudo perante uma plateia de milhões de pessoas fora da bolha da direita. A comunicação que ele usou foi simplesmente genial. Ele não atacou ninguém, embora digam que ele atacou, ele não atacou, ele não foi agressivo, ele não usou vocabulário político, não falou de Magnitsky, não falou ditadura, não falou de perseguição, nada disso. Alguns, como a Janja, estão reclamando, dizendo que ele chamou as filhas do Silvio Santos de prostitutas, o que claramente não é verdade. Qualquer pessoa com um pouco de honestidade intelectual vai compreender que a palavra prostituição que ele usou foi no sentido moral, ou seja, a pessoa que prostitui seus princípios, pessoa que prostitui os seus valores, ou seja, se vende de forma desonrosa. A mensagem, ela chegou sem ruídos a um público não militante, a um público pouco ou nada ideologizado, que até então não havia se dado conta de que tinha um problema sério acontecendo no país. O SBT, que agora estão chamando de SPT, com toda razão, agiu da forma mais infame possível, tratando o Alexandre de Moraes como sendo uma celebridade. É comum políticos participarem de inaugurações, essas coisas, isso é super comum, mas não ministros do STF. E mais, o Moraes ele não foi apenas convidado para estar lá. O sujeito recebeu palco, recebeu holofote, recebeu aplauso. E mais ainda, ele não é o presidente do STF. Por que deram holofote para um ministro do STF, assim, aleatoriamente, um ministro que nem é o presidente do STF? Por que fizeram isso? Eles não precisavam ter feito isso, mas fizeram. Então, isso foi um espetáculo absolutamente deprimente. Embora o Silvio Santos ele já tenha dito que o SBT sempre está com o governo, porque ele é o dono da sua concessão, né? A União é a pessoa que concede a exploração da telecomunicação, eu tenho sérias dúvidas sobre se o Silvio Santos iria embarcar nessa canoa furada. O Moraes, ele não detém a concessão do SBT, tá? Ele é só um amiguinho de ocasião do governo,
Tá? Então o Zezé ele conseguiu com essa história aumentar muito o custo de você endossar uma aberração moral como Alexandre de Moraes. Então a bajulação agora, a partir desse momento, ela ficou mais cara. Quando um artista como o Zezé de Camargo marca essa posição como ele marcou, aquela normalização da ditadura, ela é imediatamente interrompida. Ele conseguiu quebrar aquela aura de unanimidade que pairava sobre a ditadura do STF, que eles tentam fazer crer que não é uma ditadura. Então outros artistas vão passar a partir de agora a considerar o custo reputacional de ter a sua imagem associada à de um ditador. Então esse episódio, ele é um típico exemplo do que o Gene Sharp considerava como sendo uma medida não violenta para o confronto de ditaduras. Respeito máximo ao Zezé de Camargo. Ele teve uma postura digna, uma postura à altura da sua posição cultural no país. O vídeo do Zezé, ele deve ser compartilhado à exaustão. Esse tem que ser o vídeo mais compartilhado de 2025. Não é sempre que a gente tem uma oportunidade assim. Os esquerdistas, eles estão fingindo que o Zezé estava se referindo ao Lula, quando ele muito provavelmente estava se referindo ao palco e ao tratamento de celebridade que foi dado ao Alexandre de Moraes. O Silvio Santos, ele sempre teve boas relações com qualquer governo. Ele mesmo já declarou isso expressamente. Mas o Alexandre de Moraes não é ou não deveria ser governo. E, portanto, absolutamente desnecessária e até mesmo proscrita a sua presença lá. Eu não sei se o Zezé ele tem plena consciência da grandiosidade do que ele fez. São atitudes como essas, vindas de gente de fora da bolha da política, especialmente da classe artística, que quando tomadas de forma frequente, isso acaba gerando um efeito dominó impossível de ser parado. Essa é uma das formas mais eficazes de conscientizar a parcela da população que ainda não entendeu o que está acontecendo, e acredite se quiser, a gente já está indo para o 7º ano de ditadura e ainda tem gente que está completamente por fora. Os degenerados esquerdistas, eles sabem o que o Zezé fez, porque eles entendem de guerra cultural e eles fazem o mesmo há anos, só que por outro lado. Então não se assustem se vier aí uma campanha de ódio, de assassinato de reputação, uma avalanche para cima do Zezé. Com certeza outros artistas agora e outras emissoras vão pensar 1 milhão de vezes antes de dar palco para ditador de novo. Pois é, pessoal, olha só como é que as coisas são. Tem alguns que têm lado, têm partido, têm princípios, têm valores. Tem outros que se vendem aos poucos, né? E o SBT está se mostrando um canal que, na verdade, é governista. O que é isso? Ele está do lado do governo. Não importa qual governo que é, se é de direita, se é centro, se é de esquerda, se é de baixo, se é de cima. Não importa. O que eles querem é Ibope, o que eles querem é o povão, só que se deram mal. Para você ter uma ideia, a Patrícia Bravanel, que é a filha do Silvio Santos ali, que está na frente, né, do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, ela perdeu mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais só por causa desse ato ali, por ter chamado Alexandre de Moraes e Lula. Agora, é interessante, pessoal, falar o seguinte: todo evento de uma emissora, né, um evento, por exemplo, de uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, lógico, quem vai ali é o representante do país, quer seja ele de esquerda, de direita, não tem problema. Agora, por que chamaram o Alexandre de Moraes se ele nem presidente do TSE ele é? O presidente do TSE, no caso ali do STF, é o Fachin, né? E nem foi ele. Por que não chamou então o presidente ali do Congresso Nacional também? Por que não chamou o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre? E isso aí mostra o seguinte: o SBT, nas mãos ali das filhas do Silvio Santos, tá buscando somente agradar a companheirada. Eles querem agradar a companheirada. E se amanhã ou depois a direita ganhar, eles vão chamar também ali quem for da direita, quer seja Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Caiado, quem quer que seja. Olha um absurdo, como que as pessoas se vendem assim, né? Agora, o próprio Silvio Santos, né, na época em que foi inaugurado ali o Templo do Salomão, não sei se você se lembra, ele foi lá no Templo do Salomão, e também foi o Lula, na época, e foram ali fazer uma festa. Isso tudo, pessoal, isso tudo que acontece é uma politicagem, na verdade. Na verdade, a grande mídia, pessoal, nós temos que entender isso, não é só a Globo. A gente fala muito e bate muito aqui na Globo, mas a Globo, a CNN, a Band e agora o SBT, quem diria, ele é voltado para o lado justamente
daqueles que estão no poder, não importa. Como eu falei aqui, quando foi feito ali o Templo de Salomão em São Paulo, um grande templo, né, religioso, o senhor Edir Macedo convidou ali na época o Lula e o Lula foi. Agora, quando acontece esse tipo de coisa e você vê essa repercussão que acontece, dá para ver que o povo brasileiro não está satisfeito. Agora, a Janja aí passando essa vergonha, né? Que vergonha. Falar que a luta das mulheres que venceram e tal, falando isso das filhas do Silvio Santos, que luta que elas tiveram, nasceram no berço de ouro, nunca fizeram esforço nenhum para herdar o patrimônio do pai, apenas ficaram ali esperando acontecer. Que coisa mais imbecil, né, que a gente escuta. Claro que, tipo assim, cada hora que a primeira-dama abre a boca, né, sai uma abóbora, né, sai uma borracha, né, assim como o próprio Lula, né, então eles estão de mãos dadas. A verdade é o seguinte, pessoal, o povo brasileiro, através aí do Zezé de Camargo, é a voz do povo e lavou a alma do povo brasileiro mesmo. Ele não está importando com dinheiro, ele não está importando mais com fama, porque ele já tem dinheiro, ele já tem fama. Ele quer deixar bem claro e quer mandar um recado seguinte: não misturem o nosso trabalho aqui com essa companheirada aí, Lula, Moraes e companhia e Janja, porque se for desse jeito, eu não quero fazer parte. Tá de parabéns aí o Zezé de Camargo, eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou dessa atitude aí do Zezé de Camargo e sobre a Janja, essa fala aí vergonhosa dela, falando que foi um ato de machismo do Zezé de Camargo. Será que foi mesmo? Ou ele está expressando... Porque hoje em dia, pessoal, é o seguinte, a gente não pode nem mais expressar o que a gente está pensando de verdade. Não pode. Se você vê uma pessoa que está acima do peso, sobrepeso, e tal, você chama ela de gordinha, você pode até pagar uma multa, você pode ser condenado a pagar uma multa. Antigamente não, você podia falar o óbvio, a pessoa está acima do peso, a pessoa está sobrepeso, a pessoa está gordinha. Se você vê uma pessoa que é da pele escura, assim, ó, mais escura do que você fala assim, ah, essa pessoa é negra, não pode também, isso está errado, não pode chamar a pessoa de negro. Se você vê, né, um casal de homem com homem, mulher com mulher, e você fala assim, olha, isso aí não é o normal, não é o trivial, também tá errado, né? Então hoje em dia as coisas estão tudo viradas, assim, o normal, pessoal, o normal hoje não é a regra hoje é a bagunça, né? E nós que somos conservadores, nós que queremos, né, conservar os princípios e valores, nós vamos continuar falando que menino é azul, menina é rosa. Nós vamos continuar falando isso. Nós vamos continuar falando que o lugar de cada um é naquele lugar. E não diferente disso. É uma confusão. Eu já falei aqui, daqui a pouco você vai ver, do jeito que as coisas estão viradas de cabeça para baixo, daqui a pouco você vai ver o poste fazendo xixi no cachorro. Sendo que o certo, né, normalmente é o cachorro fazer xixi no poste. Mas do jeito que as coisas estão, aí... O Zezé de Camargo fala que não quer que apresente o especial dele, a Janja fala que ele é machista. O que tem uma coisa a ver com a outra, pessoal? Nada a ver. A verdade mesmo, pessoal, é que esse país está de pernas pro ar, tá rodando assim de ponta cabeça. Né? Eu quero que você comente aqui, coloque aqui nos comentários o que você acha dessa atitude de levar Moraes, Lula e companhia ali para lançamento de um canal de televisão, né? O SBT News. O que tem a ver o Moraes e o Lula com o SBT News? Será que esse jornal, esse jornal aí, né? Esse tal de telejornal vai apoiar o governo? É por isso que eles estão lá? Já estão mandando um recado? Porque ano que vem é ano de eleição e aí eles lançam um telejornal. O que tem a ver com isso aí? Será que eles vão receber também o Pix, o SBT? Não precisa, né, pessoal? Mas será que vai? Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, pessoal. Aqui você vai escutar esse tipo de coisa. Nós vamos bater mesmo naquilo que está errado. Então se inscreve aqui para você ficar por dentro. E tamo junto.